Como incorporar pela primeira vez na Umbanda? Eu fico me indagando os motivos que te trouxeram até esse vídeo. E por consequência disso, eu quero tirar todas as crenças limitantes que estão impedindo a sua incorporação. Então, eu vou ter que contar uma historinha para você. Assiste esse vídeo completo, que eu acho que esse recado vai ser bem interessante para a sua trajetória. Seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa espiritual, e eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor através da espiritualidade. E hoje eu vou trazer um pouquinho para você a respeito da primeira incorporação. A primeira incorporação é um ato marcante, é um fenômeno marcante na vida de qualquer médium. Nesse momento se inicia o ápice da nossa conexão espiritual. E por conta disso eu decidi aqui primeiramente compartilhar com você como foi a minha primeira incorporação. E eu creio que talvez essa história ela possa ser bastante usual para quem conseguir perceber por entre as linhas o recado que está sendo transmitido. Na minha primeira incorporação, foi literalmente na primeira vez que eu entrei dentro de um terreiro de Umbanda. Vale ressaltar que eu não era da Umbanda, nunca tinha frequentado nenhum outro terreiro, não tinha frequentado nenhuma outra religião que tivesse uma manifestação assim clara e evidente de acordo com a minha evolução naquele período. O que eu quero dizer com isso? Eu não sabia da existência da incorporação propriamente dita. Se falavam incorporação para mim, eu não sabia exatamente ao que a pessoa estava se referindo. Então eu nunca tinha associado a Umbanda a algo sobrenatural ou ligação com espíritos. Eu tinha já praticado da igreja evangélica, já tinha praticado da igreja católica, já tinha ido também para o kardecismo e também bruxaria. Então, assim, é uma pessoa, bem eclética nesse aspecto, eu não tenho preconceito quanto à religião. E mesmo quando eu fui nos centros kardecistas, por conta das manifestações de incorporação lá serem muito pouco evidentes, eu não sabia que aquelas pessoas estavam incorporadas. Eu achava que eram elas mesmas passando as mensagens e por isso que eu também nunca dava muita bola e nem muita importância. Eu achava que eram pessoas comuns falando coisas óbvias, então eu não me sentia na gana de aprofundar. E aí eu fui no terreiro o primeiro dia e logo que eu entrei, pisei lá, eu já comecei a sentir vários incômodos, principalmente na minha coluna, na base da coluna, uma dor, um incômodo constante. E aí era uma gira de lavagem de cabeça, porque era a primeira gira do ano de uma casa de Ogum. Na casa em questão era uma lavagem com cerveja, a cerveja da lata mesmo. E a gente se posicionava ali em fila para entrar na área dos médiums. E aí as pessoas entravam, a mãe de santo jogava a cerveja na cabeça das mulheres e o pai de santo na cabeça dos homens. Então ficava uma fila dupla de casais, assim. E a gente entrando ia recebendo essa lavagem. Quando eu adentrei no terreiro, tirei os sapatos, coloquei a toalhinha assim em volta do pescoço, que lá era padrão, eles colocavam. E quando eu cheguei lá nos pés da mãe de santo, eu me ajoelhei. E nisso que eu me ajoelhei, ela jogou a cerveja na minha cabeça e instantaneamente eu comecei a chorar muito e a tremer muito. O meu corpo inteiro tremia. E eu chorava copiosamente, sem estar sentindo uma vontade propriamente dita de chorar. Não sentia tristeza ou qualquer coisa que pudesse me fazer chorar. E aí nesse momento eu fui conduzida para uma área do terreiro onde ficaram várias médiums em volta de mim, fazendo aquela famosa cerquinha para conter alguma queda se porventura acontecer. E quando eles estavam fazendo essa cerquinha, eu, na minha mente, pensando o que está acontecendo, por que eu estou chorando, por que eu estou aqui. Eventualmente a entidade que incorporou em mim, ela abriu os olhos. E eu lembro que quando ela abriu os olhos, os meus olhos ardiam muito por conta da cerveja que tinha sido jogada. E eu conseguia ver onde eu estava e ver o que estava acontecendo, mas eu não conseguia controlar em nenhum momento os meus movimentos, toda a capacidade corporal, eu não tinha controle sobre ela. Não sentia um mal, eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo de verdade. E aí foi então
que um Morubixaba do terreiro. Para quem não sabe, Morubixaba é o cargo mais alto dentro do terreiro, um dos cargos mais altos, né? E assim, entre o corpo mediúnico, né? Porque o cargo maior é a da mãe e o pai de santo, claro, mas toda mãe e pai de santo é Morubixaba, mas eles têm os seus médiuns, vamos dizer assim, formados. E aí, quando veio o Morubixaba, ele era nada mais, nada menos do que o marido da mãe de santo. E ele veio até mim. Eu lembro que eu tava encolhida para baixo, então ele segurou meu rosto, ele levantou meu rosto, segurou bem assim, com as duas mãos assim, apoiando meu queixo. E aí ele fez assim: calma, minha irmã, eu vim aqui para te falar que você é bem-vinda. Eu me emociono. Eu tenho que segurar a emoção. E ele disse que eu era bem-vinda, mas ele não disse pra mim. Ele só me utilizou ali para poder transmitir a mensagem para quem realmente precisava ouvir. Mas eu, erroneamente, por muitos anos, acreditei que eu era bem-vinda, porque, como eu disse, eu não sabia o que era uma incorporação. Então, pra mim, era eu ali, apesar de eu não estar conseguindo controlar os meus movimentos e controlar o meu choro e os tremores pelo corpo. Quando ele falou isso pra mim, naquela hora, pareceu que ele era um bruxo na minha mente, porque eu já tinha tido contato com a bruxaria, então eu pensei, ele é um bruxo. Porque quando ele falou isso, simplesmente sumiram todos aqueles efeitos, aqueles sintomas que eu tava sentindo no momento. E eu fiquei pensando como ele tem esse poder, como ele conseguiu fazer isso, né? E eu me questionava muito a respeito disso, porque, repito, eu não sabia que aquilo era uma incorporação. E aí quando eu fui na próxima gira, porque nessa gira em questão não tinha consulta, né? Por ser uma gira de iniciando o ano. Então eu fui na próxima gira e aí me disseram que eu tinha mediunidade, que precisaria desenvolver a minha mediunidade. Principalmente pelo fato de ter entrado no terreiro e ter incorporado tão facilmente. E aí que chega a questão, né, de como incorporar pela primeira vez na Umbanda. Eu acho que hoje as pessoas elas já chegam dentro do terreiro com uma bagagem muito grande. E essa bagagem cria crenças limitantes que impedem que elas consigam passar o próximo obstáculo. Porque elas acabam vendo tantas informações a respeito da Umbanda que elas começam a se julgar muito pequenas. Elas se julgam pequenas, se julgam incapazes de poder se conectar com seus guias espirituais, se julgam muito sujas, muito insuficientes. E o que eu quero dizer pra você é que você também faz parte da espiritualidade. Você só tá numa condição diferente. Nós só estamos na condição de encarnados. E essa condição é uma condição temporária. A condição de estar aqui embaixo da carne é temporária. A condição de espírito é eterna. A nossa verdadeira essência é no mundo espiritual. Portanto, você não só faz parte dele, como você tem a grandiosidade dele e o merecimento que toda essa espiritualidade traz. Traz também para você, para sua vida. Você pode, você consegue, você não é pequeno para não poder receber essa vibração. Você é grande, só não se deu conta disso. E a minha experiência com a primeira incorporação dentro do terreiro só mostra isso. Mostra que você deve esvaziar o copo. E é fácil falar, né? Falar assim, esvazia o copo, deixa o copo vazio para você poder receber a entidade e aí tudo fluir naturalmente. Deixa fluir naturalmente, desapega. Não, desencana. Você praticar é difícil, mas você ir para lá sem pretensão nenhuma. Sem imaginar, será que eu vou incorporar? Será que eu não vou incorporar? Será que eu tenho guia? Será que eu não tenho guia? Será que eu tenho aquela pombagira ou será que é a pombagira Y? Ir pro terreiro sem nenhuma pretensão, sem especular o que vai acontecer, o que pode acontecer. Utiliza isso como se fosse um exercício para você. Um desapego. Você não precisa. O que vai acontecer e ponto.
E então, quanto mais desapegado, mais sem pretensão, quanto menos crenças limitantes, porque você acreditar, não, porque eu vou chegar lá, daí o caboclo vai bater no peito, eu não posso deixar ele bater no peito, porque se ele bater no peito, vai fazer muito barulho, ele vai dar um grito, vai dar um brado, e aí todo mundo vai olhar pra mim. Não precisa pensar nisso. Você tá imaginando, isso não é uma verdade. E se acontecer, aconteceu. E se todo mundo olhar, cada um com seus problemas, se aquela pessoa achar estranho, se aquele outro achar que você está querendo aparecer, se aquele outro achar, não importa. O que importa nesse momento é você. Deixa tudo isso pra lá. O que eles pensam, o que eles acham pertence a eles, pertence ao veneno deles, à maldade que eles têm dentro da cabeça deles e que eles precisam trabalhar. Isso não pode podar a sua espiritualidade. Você é suficiente. Você pode. Você não é uma migalha, alguém sem importância. Você pode ser importância para muitas pessoas, mas você já parou para pensar que você pode ser o mundo de alguém? E não importa que você seja o mundo do seu pet, do seu cãozinho, que quando você chega em casa ele faz festinha, quando você chegou, não importa. Ainda assim, você tem a grandiosidade de ser o mundo de alguém. O mundo da sua mãe, do seu pai, o mundo do seu irmão, da sua irmã, o mundo do seu marido, da sua esposa. Você tem um mundo dentro de você. E agora é só isso. É permitir que o mundo te abrace de volta. Gostou desse conteúdo? Me segue nos QR Codes. E deixa like, compartilha. Axé.